Acoplamentos. Polias e engrenagens são acopladas para transmitir movimento e torque, permitir aumentar a velocidade de rotação às custas de perda de torque, ou então aumentar o torque às custas da perda de velocidade. Então vamos começar a estudar como é que se dá os ganhos de velocidade com polias e engrenagens. Polias e engrenagens coaxiais. Coaxiais quer dizer que se encontram no mesmo eixo. Quando duas polias e duas engrenagens são colocadas no mesmo eixo, elas giram juntos, isto é, possuem a mesma velocidade angular, o mesmo período, a mesma frequência e o mesmo torque. Então, há duas figurinhas para mostrar situações que exemplificam isso. Então, aqui eu tenho duas polias, elas estão no mesmo eixo. Se esse eixo girar, tanto a polia de raio A quanto a polia de raio B vão girar o mesmo ângulo. Se a polia A der uma volta, a polia B também vai dar uma volta. Se eu considerar aqui as duas engrenagens também presas uma na outra, não tem como uma engrenagem girar sem que o outro gire. Então, se qualquer dente da roda grande completar uma volta, qualquer dente da roda pequena também vai ter que completar uma volta. Então, as polias A e B possuem a mesma velocidade angular. Então, eu posso escrever isso matematicamente, que ômega A é igual a ômega B. Como ômega é velocidade vezes raio, aliás, velocidade dividido pelo raio. Nós estudamos uma equaçãozinha na primeira aula, que a velocidade igual a velocidade angular vezes o raio. Então, a velocidade angular vai ser velocidade dividido pelo raio. Então, aí nós podemos escrever que a velocidade de A dividido pelo raio da polia A vai ser igual a velocidade B dividido pelo raio da polia B. Essa vai ser a 17ª equação da unidade 2b. Polias com contato superficial. Agora é uma outra forma de acoplamento, colocando engrenagens e polias em eixos diferentes. Elas poderão ter contato direto pelas superfícies, como as engrenagens a seguir. Então, aqui eu tenho um conjunto de 3 engrenagens, A, B, C, ligadas por dentes. Não obrigatoriamente teria que ser por dentes. Há situações em que você faz uma roda encostar na outra para que a rotação de uma impulsione a outra. A vantagem do uso de dentes é que impede qualquer forma de escorregamento. Se eu encostar rodas lisas ou uma na outra, pode uma roda girar, derrapar sem conseguir movimentar a outra roda. No caso de engrenagens, os dentes vão engatar e não tem possibilidade disso acontecer. Ou podem ser ligadas por correias, como as polias abaixo. Então, aqui eu tenho uma situação em que duas polias de raios A e B vão ser ligadas por correias. Então, se a correia andar uma distância ΔS sobre a superfície da polia A, ela também vai andar uma distância ΔS sobre a superfície da polia B. Mas o ângulo que a polia A vai girar vai ser bem maior que o ângulo que a polia B vai girar. Então, de que maneira isso vai se expressar agora matematicamente? Que equações isso vai gerar? Vamos observar no próximo slide. Então, dando continuidade aqui, temos duas engrenagens, uma acoplada por correia e outro sistema acoplado por contato direto. Polias acopladas por correias giram no mesmo sentido. Então, nessa figura, se a polia A girar no sentido horário, como está representado, a polia B também vai girar no sentido horário. Mas, se a polia A inverter e girar no sentido anti-horário, a polia B passa a girar também no sentido anti-horário. Polias com contato direto giram em sentidos opostos. Então, nas engrenagens, se uma engrenagem girar para o sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário e vice-versa.
Agora, independente de como as polias estejam interligadas, elas têm a mesma velocidade tangencial. Isso é a mesma velocidade na periferia das polias. Então, nós temos como expressar isso matematicamente, que a velocidade A é igual à velocidade B. Se substituirmos a velocidade por ômega vezes o raio, velocidade angular vezes o raio, nós vamos ter que velocidade angular de A vezes o raio de A é igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Nossa 18ª equação. Substituindo a velocidade angular ômega por 2π vezes a frequência, nós vamos ter que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Por quê? Nos dois lados da equação vai aparecer o termo 2π, permitindo a simplificação. Então, na verdade, eu não preciso calcular a velocidade angular para depois calcular a frequência. Eu posso usar diretamente frequência A vezes raio A igual a frequência B vezes raio B. Nossa 19ª equação. E substituindo a velocidade angular por 2π sobre o período na equação 18, eu vou ter que raio de A sobre período de A é igual a raio de B sobre período de B. De novo, o termo 2π não aparece porque é simplificado. Essa é a nossa 20ª equação. Então, agora, uma aplicação para isso, para essas equações, uma situação de acoplamento de polias pela superfície. Um motor que opera a 1.800 RPM, uma polia com diâmetro de 12 centímetros. Essa polia aciona uma correia com comprimento total de 330 centímetros, que move a polia de um engenho com diâmetro de 90 centímetros, como na figura. Então, está aqui a figura, tem o motor, o engenho esquematizado, e uma correia interligando as duas. Quando o motor gira, vai girar a polia de engenho, que é grandona. Determine a velocidade da correia. Então, a velocidade da correia é igual à velocidade tangencial da polia do motor, porque é o motor que é acionado, cuja frequência me é dada, ele gira a 1.800 RPM. Então, velocidade é 2π raio vezes a frequência. Então, seja 2π vezes o raio da polia do motor é de 12 centímetros, o diâmetro. Então, o raio vai ser de 6 centímetros, que em metros é 0,06 metros, vezes 50. 1.800 dividido por 60 dá os 50 Hz. Então, eu tenho a frequência em RPMs, dividir por 60 para obter a frequência em Hz. Multiplicando 2 vezes 0,06 vezes 50, eu tenho que a velocidade é de 6π. Ou seja, a velocidade é de 18,849, arredondando, 18,85 metros por segundo. A pergunta B. O tempo para a correia completar uma volta. A correia tem um comprimento total de 330 centímetros, 3,3 metros. Então, essa é a distância que a correia tem que percorrer com uma velocidade de 18,85 metros por segundo. Então, distância e velocidade vezes tempo, ou seja, o tempo vai ser distância dividido pela velocidade. Então, aqui é uma situação de MRU que eu vou considerar para a correia. Então, a distância é 3,3 metros, são os 330 centímetros, dividido pela velocidade, 18,85. Então, aqui, divide por 3,3 e inverte a equação. O tempo vai ser de 0,17507 segundos. Arredondando,
0,1751 segundos. A pergunta C. A frequência de rotação da polia do engenho. Então, eu tenho a frequência A vezes raio de A igual a frequência de B vezes o raio de B. Aqui eu posso isolar, então, que a frequência de B, que eu vou considerar a polia do engenho B, vai ser frequência de A vezes raio de A sobre raio de B. 1.800 vezes 12 dividido por 90. Neste caso, como eu usei a frequência de A em RPMs, eu vou ter a resposta para a frequência de B também em RPMs. Se eu tivesse usado 50 Hz, eu ia ter a resposta para a frequência de B em Hz. Então, vamos fazer a conta. 1.800 vezes 12 dividido por... Opa! 1.800 vezes 12 dividido por 90. Não pode ser. 1.800 vezes 12 igual, dividido por 90 igual 240 RPMs. Então, essa é a resposta para a pergunta C.